Graça e paz, meus amados irmãos, louvado seja sempre o nome do Senhor. Nós gostaríamos hoje de apresentar um estudo sobre o papel da pregação na ordem da salvação. Importante em nossos dias em que a palavra do Senhor não tem sido valorizada de forma adequada. As pessoas estão novamente, porque isso já aconteceu outras vezes, como por exemplo no século XVI, quando acontece a Reforma Protestante, o cristianismo estava muito voltado para a instituição, de forma que as pessoas estavam mais preocupadas em estar dentro de uma igreja institucional do que estarem andando de acordo com a palavra do Senhor. E novamente isso está acontecendo. De forma que há uma grande preocupação das pessoas, inclusive das lideranças, de colocar pessoas dentro da instituição. Elas se tornaram um número, né? As pessoas elas fazem crescer a denominação, inclusive motivo de vaidade, de orgulho para muitos líderes, para muitos que cuidando de um grupo específico, olham para o número como sendo representando algo, né, como significando algo, e às vezes não significa praticamente nada. Então, nós precisamos realmente tratar sobre a pregação e o papel dela na ordem da salvação. Para isso, nós vamos orar ao Senhor e pedir a direção do nosso Deus. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por tudo. Toda honra, glória, louvor e adoração ao Senhor. Tu és Deus, não há outro Senhor. Tu és o Senhor de toda a criação e nós te bendizemos por quem tu és e por tudo que o Senhor faz. Ó Deus, obrigado por operar em nós poderosamente e graciosamente, de forma que nós nos achegamos a ti e somos alvos do teu trabalhar. Recebemos diversos benefícios para podermos estar em Cristo e viver com Cristo. Que o Senhor receba a nossa gratidão por isso. Abençoa-nos de forma que possamos compreender a tua palavra e assim possamos aplicá-la à nossa vida. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Sim. Qual o papel então da pregação na ordem da salvação? Mas para isso, obviamente, nós precisamos primeiro responder à pergunta: o que é a ordem da salvação? A ordem da salvação é a sequência de ações divinas em favor do pecador, ou seja, é aquilo que Deus faz nele, opera nele, para que ele venha desfrutar da graciosa salvação de Deus que diz respeito não só ao presente, mas ao futuro, né? De forma que Deus está nos conduzindo para o santo e eterno reino dele. O que Deus opera então em nós? Veja que Deus nos chama, ele nos chama pela sua palavra, como nós veremos, nos chama para o Senhor Jesus Cristo, e isso, inclusive, é comum acontecer porque a pregação da palavra ela é o chamado de Deus, mas não apenas cumpre esse primeiro ponto, não. Deus nos chama para a redenção, para o Senhor Jesus, mas Deus também opera graciosamente em nós uma série de outras ações, ou seja, Ele também nos dá nova vida para que possamos desfrutar da redenção, Ele nos dá o arrependimento para que possamos confessar os nossos pecados, Ele nos dá a fé para que possamos crer, Ele nos dá a justiça do justo e justificador Jesus, a perfeita justiça que Cristo assim alcançou para nós na cruz do Calvário ao pagar os nossos pecados ali. E ele nos concede também a adoção, porque nós somos atraídos ao povo dele, chamados de filhos dele, sem merecermos, porque na verdade nós somos criaturas. Mas ele nos trata como filhos e não apenas como criaturas, por causa de Jesus Cristo, que nele nós somos adotados. Também nos santifica, ou seja, aquele operar da palavra do Espírito Santo, santificando, purificando, limpando e fazendo-nos cada vez mais parecidos com Jesus. E por fim, como diz Paulo em 1 Coríntios 15, ele nos glorifica, ele há de fazer com que o nosso corpo se torne imortal, também incorruptível, e assim vivamos um estado de glória na eternidade. Então, esses passos que é um operar de Deus em nossas vidas, para que nós desfrutemos da maravilhosa salvação. Então, isso que Deus opera em nós foi organizado sistematicamente
para que nós possamos estudar melhor. E foi chamado de a ordem da salvação, porque de fato é uma ordem. Essas coisas precisam acontecer num determinada ordem lógica, inclusive. Não necessariamente vamos contar, olha, aconteceu primeiro isso, agora aconteceu aquilo, mas é uma ordem lógica, é uma necessidade de que aconteça uma coisa após a outra. Por quê? Porque observe que sem a fé, por exemplo, sem crer em Deus, é impossível receber a justificação. Como é que eu posso ser justificado por Jesus Cristo se eu nem sequer criei, né? Como é que eu posso, de fato, me arrepender e então lançar meus pecados aos pés do Senhor Jesus e buscar nele o perdão, e obviamente isso por meio da justiça, se nem sequer eu fui despertado, eu nem sequer tive um coração novo, né? Como diz o profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo 26 e 27, vos darei um coração novo, aquele coração disposto a se arrepender, a crer no Senhor, a amar o Senhor, a ouvir a palavra. Então, eu preciso que o coração novo seja dado antes. Então, observe que há uma ordem que é uma ordem lógica, inclusive. Ela é cronológica? Sim. Todavia, a gente não consegue mensurar isso de tal forma que ela deve ser enfatizada como uma ordem lógica. É necessário que uma coisa aconteça após a outra. Portanto, a glorificação é a última, né? E só depois, isso quando o Senhor Jesus voltar, que realmente teremos o desfrute dessa glorificação. Então, é nessa ordem da salvação que queremos entender qual é o papel da pregação. Em geral, pode-se entender que o papel da pregação está relacionado à vocação eficaz, porque de fato, a vocação, que é o chamado de Deus, ele acontece por meio da palavra do Senhor. A Escritura nos fala, lá em Romanos, capítulo 10, Paulo falando sobre essa questão da pregação, ele diz assim: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Veja que tem uma ordem lógica. Não é possível que uma pessoa invoque se nem sequer ele crê nele. Eu vou invocar a Deus, mas eu nem creio em Deus. Ou então não é possível que ele crê em Deus se ele nem sequer conhece a Deus. Eu nem sei quem é Deus, como é que eu vou crer nele? Ou ele não pode crer em Deus se nem sequer ouviu. Eu nem sabia disso, como é que eu vou crer? Então, observe que é uma ordem, é necessário que essa ordem seja compreendida. Assim, a ordem também da salvação. Portanto, a vocação eficaz, em geral, é associada à pregação da palavra. E, de fato, a vocação, o chamado de Deus aos pecadores acontece por meio da pregação da palavra. Não é de outra forma. Não há outro modo de nós chamarmos os pecadores. Porque a pregação da palavra, ou o evangelho, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós vemos isso logo no início da carta de Paulo aos Romanos, em que ele diz: não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, o chamado de Deus acontece por meio da pregação. Todavia, a pregação tem um papel muito amplo em toda a ordem da salvação. Não dá para dizer que a ordem da salvação tem uma associação com a pregação apenas na vocação eficaz. Ainda que, de fato, seja a porta de entrada. Porque é por meio da pregação que as pessoas, ouvindo o evangelho, que é o poder de Deus para a salvação, essas pessoas têm um chamado para o arrependimento, um chamado para crer em Cristo, um chamado para a nova vida. Então, a pregação é, de fato, a porta de entrada, mas também ela está presente em toda a ordem da salvação, como nós veremos. Então, onde encontramos a ordem da salvação? Certo? A ordem da salvação, como nós falamos, ela é uma sistematização de algo que está espalhado pela Bíblia. Não está em um versículo. Olha, aqui está a ordem da salvação. E aí começa a citação dos pontos da ordem da salvação. Nós veremos algo mais próximo em Romanos, capítulo de número 8, quando o apóstolo Paulo ele nos fala
Romanos capítulo 8, versículo de número 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. Chamou é a vocação eficaz. E aos que chamou, a esses também justificou. Mas veja que entre o chamado e a justificação, nós tratamos outros pontos, né? A regeneração, o arrependimento, a fé, que são necessários dentro da vida cristã. Para realmente ser cristão, você tem que se arrepender, você tem que crer. É impossível você dizer, sou cristão, fui justificado, mas eu nem sequer passei pelo arrependimento, nem pela fé. Então é necessário. Mas Paulo aqui não aborda todos os passos, porque ele não está sistematizando, né, como nós estamos, o agir de Deus. Então, está espalhado pela Bíblia. Por toda a Bíblia está espalhada a ordem da salvação. E é interessante que a gente pode ver a ordem da salvação até mesmo no Antigo Testamento, na história redentora que está se desenrolando ali. E, portanto, nós podemos ver o agir de Deus em favor dos pecadores desde o início da Bíblia. Por exemplo, veja aqui, o chamado incondicional dos patriarcas. Por que incondicional? Porque eles não tinham nada para oferecer, eles não eram bons, né? Quando a Bíblia nos diz como Deus chamou o Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, nós temos o chamado de Abraão. E a impressão que nós temos ao ler o chamado de Abraão é que ele era um homem já temente a Deus, que servia a Deus, que estava fazendo tudo direitinho, digamos assim, porque diz assim: ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, engrandecerei os que te abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. A impressão é que talvez, olha, ele já era um homem temente a Deus, e Deus foi lá e chamou, e o separou dentre os demais, para que ele andasse com o Senhor de uma forma mais íntima, mais profunda, mas não é bem isso que a Escritura nos revela posteriormente no livro de Josué, capítulo 24, versículo 2. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: antigamente vossos pais, Tera, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Eu, porém, ou seja, apesar disso, apesar deles servirem a outros deuses, apesar deles não me conhecerem, apesar deles não estarem andando comigo, apesar de tudo, ou seja, da vida deles não ser uma vida realmente santa e agradável a Deus, eu tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Então, Deus chamou Abraão apesar dele. Então, o chamado é exatamente a palavra. Veja que o chamado de Abraão se dá exatamente por meio da palavra. Deus vai a Abraão e fala: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vá para onde eu te mando. Veja que Deus fala. Então, esse chamado que foi incondicional vai acontecer com, por exemplo, Abraão, Isaac e Jacó. Por exemplo, porque várias outras pessoas ouviram a palavra de Deus, foram chamados por Deus, foram agraciados com essa palavra que atrai o pecador para Deus. E ali a gente já encontra, então, o chamado divino e que, inclusive, é eficaz. Observe que todos os personagens da Bíblia que foram chamados por Deus, todos foram. Não há um deles que não. Inclusive o Jonas. O Jonas, quando ouviu Deus dizendo assim, vai e faz o que eu estou mandando. Então Deus chama a uma missão. Claro que ele não está chamando ali à salvação. Mas Deus está fazendo a ele, dando a ele um chamado. O chamado ali era missionário. Era para ele fazer uma obra, para ele pregar a palavra aos ninivitas. E o Jonas tenta fugir. Ele tenta não obedecer a Deus. O que acontece? Ele na marra volta e vai fazer o que Deus quer. Observe que até Jonas, que é um personagem da Bíblia, que tentou resistir ao chamado de Deus, tentou resistir à ordem de Deus, não conseguiu. Ele não teve jeito, ele teve que ir na marra. Lá na frente nós vamos encontrar o Paulo, que estando lutando contra o Senhor Jesus
por meio da perseguição aos cristãos, vai ter um momento em que vai se deparar com o próprio Senhor Jesus, será humilhado diante dele e chamado eficazmente. Ó, não tem jeito, Paulo não tinha como resistir. Até porque, como veremos adiante, ele mesmo dirá que foi chamado para ser apóstolo desde o ventre de sua mãe. Ou seja, Deus tinha um propósito para a vida dele e ele com certeza não ia poder resistir, como Jonas também não conseguiu resistir. Tentou, mas não tem jeito. Deus, quando quer fazer algo, ele faz. Ninguém pode impedir o agir de Deus, nem mesmo o coração mais duro do homem, porque Deus tem poder para quebrantá-lo. Mas também nós vemos a ordem da salvação na promessa da dádiva de um novo coração, que é a regeneração. Como nós já citamos, Ezequiel 36, versículos 26 e 27. Todavia, é interessante que você leia também o capítulo 37. Porque o capítulo 37, que nos fala sobre a visão do Vale de Ossos Secos, ele é uma analogia com a vida humana. Inclusive ele diz, olha, aquele Vale de Ossos Secos é Israel. Só que Deus diz para o profeta profetizar, ou seja, anunciar a palavra de Deus, falar a palavra, e a palavra de Deus com poder, quando é proferida pelo profeta, faz com que os ossos comecem a ganhar carne, se juntem e um exército fique em pé. Então veja o poder da palavra de Deus. Um vale de ossos se torna o quê? Um exército em pé. E então, como é só um exército sem vida, Deus manda que o profeta sopre e profetize ao Espírito, e o Espírito então enche a vida deles. E acontece o que ele disse no versículo 26 e 27. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos, e os observeis. Então, esses versículos, 26 e 27 do capítulo 36, eles estão associados ao capítulo 37, como nós falamos, quando o profeta se depara com a visão do Vale de Ossos Secos. E é exatamente o que acontece. É um monte de ossos, pelo poder da palavra e do Espírito, como nos diz lá no final, porei em vós o meu Espírito e vivereis. Então, pelo poder da palavra e do Espírito, um vale de ossos se torna num grande exército, e não só um exército de corpos sem vida, mas um exército vivo, porque o Espírito entra e eles então ganham vida. Então, veja que nós encontramos a regeneração, que é uma nova vida, que é aquela nova vida que nos é dada, como diz Paulo em Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2. Ele diz, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, esse texto de Paulo, ele com certeza é um paralelo perfeito com o texto de Ezequiel 36 e 37. Ele nos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Então, Deus é quem dá o coração novo, que é exatamente a regeneração. Nós também encontramos a ordem da salvação nos abundantes chamados dos profetas ao arrependimento. Isso tem texto para perder de vista. Toda a Escritura vai nos mostrar inúmeras vezes em que Deus chama povos, Israel, Judá, pessoas específicas. Os ninivitas que ouviram a pregação do profeta Jonas, que não teve como fugir, teve que obedecer a Deus, querendo ou não. Então todos eles ouviram o chamado arrependimento. Nós colocamos Mateus capítulo 3, versículo 2, que é a pregação do profeta João, né? O João Batista, ele chama, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Então a pregação dele também é um chamado ao arrependimento. Então esse chamado ao arrependimento está presente em toda a Escritura, e isso do Antigo então ao Novo Testamento, para que o pecador ele se achegue ao Senhor prostrado aos seus pés, reconhecendo que é um pecador, obviamente. Mas também nós vemos na necessidade de crer na palavra do Senhor. Veja que todos aqueles que ouvem têm que crer. Se não acreditarem na palavra de Deus, como irão crer na promessa de vida eterna,
como irão se arrepender, como irão andar com o Senhor, como irão desfrutar das bênçãos futuras. Então, tem que crer na palavra, tem que ouvir e crer. Não é só ouvir, é ouvir e acreditar naquilo que estão ouvindo. Então, a necessidade de crer na palavra do Senhor está presente também abundantemente na Escritura. Nós citamos o texto de Abacuque, capítulo 2, versículo 4, em que o profeta diz: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Então é preciso crer. Também encontramos a ordem da salvação no sacrifício substitutivo do cordeiro que morreu pelos primogênitos de Israel. E aí tem o capítulo todo de Êxodo, em que é instituída a Páscoa. O que aquele cordeiro pascual ele representava? Ele era um substituto. O sangue dele seria derramado em lugar do sangue dos israelitas, principalmente aí dos primogênitos, né? Porque era a palavra de Deus: morrerão os primogênitos de toda a terra do Egito. Então, ele morreu substituindo. O sangue dele foi substitutivo, que é exatamente o sangue substitutivo do Senhor Jesus. Jesus nos substituiu, morreu em nosso lugar. Então, essa substituição aconteceu figuradamente, tipologicamente, porque jamais animais poderiam pagar nossos pecados, teria que ser um homem pagando pelo pecado de um homem, mas eles ali apontam para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Também encontramos nos gentios como Tamar, Raabe, os gibeonitas e Ruth. Quem são esses personagens? São personagens que não eram de Israel, mas que creram no Senhor. Principalmente nós vamos encontrar a prostituta Raabe, que nos dias de Josué ouviu falar das maravilhas que o Senhor estava fazendo na jornada de Israel e creu. Ela creu de tal forma que ela pediu para que fosse recebida, fosse poupada. E foi esse crer que então ela foi inserida no povo de Deus. Nós temos lá em Josué, capítulo de número 2. Diz assim, versículo 9: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus. Então veja que ela ouviu sobre as obras de Deus, creu e foi recebida. Tanto é que ela foi poupada e se tornou, inclusive, a Tamar, a Raabe, a Ruth, parte da genealogia do Filho de Deus. Um pouquinho mais à frente, versículo 9 e 10, capítulo 9 e 10 de Josué, nós encontramos os gibeonitas que creram também em Deus e foram inseridos no povo do Senhor. Ou seja, eles foram adotados como parte do povo de Deus. Diz o versículo 24 do capítulo 9: é que se anunciou aos teus servos, eles ouviram, a pregação da palavra sempre presente, como certo que o Senhor teu Deus ordenara a seu servo Moisés que vos desse toda esta terra e destruísse todos os moradores dela diante de vós. Por isso tememos muito por nossa vida por causa de vós e fizemos assim. Então veja que eles creram. Isso é dito outras vezes também. Eles acreditaram naquilo que foi dito. Veja que outros não creram. Aqueles outros reis que vieram contra os próprios gibeonitas e também contra Israel não creram. Se tivessem crido como os gibeonitas, também teriam raciocinado melhor e se rendido e tentado se unir a Israel como os gibeonitas tentaram e então conseguiram pela graça de Deus. Foram adotados, se tornaram parte do povo sem ser. Essa é a adoção. Vemos também a ordem da salvação na santidade da lei divina ordenada ao povo de Deus. Exemplo é o Êxodo, capítulo 20, de 1 a 17, onde temos a lei moral. Ou seja,
Quando Deus ordena a sua palavra, ele também está nos dando o caminho da santificação. É claro que, como diz Paulo em Romanos, a lei não tinha poder para santificar o povo por causa do pecado, que é sempre contrário à lei. Todavia, a lei aponta o caminho de santificação, aponta para a santidade de Deus, mostrando a vontade do Senhor, que é santa, que é justa, que é boa. E nós encontramos também na revelação da glória vindoura que será manifesta ao povo do Senhor. Apocalipse 21, 22, 1 Coríntios 15, em que Paulo fala da ressurreição do povo de Deus. Então, veja que as etapas, as partes, as ações divinas em favor do seu povo, daqueles que ele deseja que venham a herdar a glória eterna, podem ser vistas em toda a Escritura, espalhada na Escritura. E aí então a gente organiza para a gente estudar melhor o assunto, a ordem da salvação. Como nós já falamos, Romanos 8, 28 a 30 nos mostra bem objetivamente um pouco dessa ordem. Veja que o versículo 30 diz assim: E aos que predestinou, a esses também chamou. Veja que é o primeiro ponto. E aos que chamou, a esses justificou, que é um outro que vai mais à frente, mas faz parte ali nesta ordem da salvação. E os que justificou, a esses também glorificou. Então nós temos o começo, o meio e o fim daquilo que nós sistematizamos como a ordem da salvação. Ok? Bom, a execução do projeto Redentor ocorre por meio. Então, como é que acontece o projeto Redentor? O projeto Redentor, primeiro, ele surge a partir da dádiva do próprio Filho para salvar o pecador, ou seja, Deus dando o seu Filho para salvar o pecador. Esse é, com certeza, o primeiro ponto, que é o próprio projeto divino, o Deus tendo um plano, e o plano é esse, em que ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E em seguida o Filho cumprindo, né? Porque Jesus se deu voluntariamente. Então, e a obra acontece quando ele se entrega. Então, não é o plano que consuma a obra, mas é a cruz do Calvário, ou seja, a execução do plano que consuma a obra. Então, a obra redentora de Cristo Jesus acontece, como em João, o Senhor Jesus vai nos dizer, versículo 17, 18, do capítulo 10. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Então Jesus se entrega voluntariamente. Então esse ponto, os dois pontos iniciais aí, são fundamentais. O que acontece é que o Senhor Jesus, ele se deu conforme a vontade do Pai, e isto então dá um ponto de partida para todo aquela ordem da salvação. Sem esses dois pontos iniciais, a obra da salvação aplicada ao coração do homem seria impossível, impossível. Então, logo em seguida acontece o operar do Espírito Santo no pecador. Veja, é o Espírito de Deus enviado, como disse o Senhor Jesus em João 16, versículo 7 a 11, ele diz, mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Veja, sem a obra redentora, se ele não consumasse, não haveria nenhum dos passos da ordem da salvação. Porque a palavra de Deus pregada, ela não traria os pecadores para Deus, tendo em vista que a justiça não fora satisfeita. E, portanto, eles também não poderiam ser regenerados, não teriam ninguém para justificá-los e, obviamente, não teriam nenhum outro dos passos, né, como a santificação e a glorificação. Sem a obra de Cristo na cruz do Calvário, é impossível que o restante da obra da salvação, que é aplicada ao coração, possa ser executada. Então foi preciso que Jesus cumprisse a obra. Quando ele vier, ou seja, o Espírito de Deus que ele enviaria, o Senhor Jesus, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então veja que o operar do Espírito Santo no pecador é parte desta obra redentora e que dependia da
morte de Cristo na cruz do Calvário e de sua ressurreição para nos dar nova vida. E também nós encontramos o operar da palavra de Deus ecoando aos corações, como nós já lemos em Romanos 1, 16, 17. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Só que nós colocamos aí em duas cores para destacar que Deus realizou pontualmente, uma única vez, tá? Isso não acontece continuamente, uma única vez, esses dois primeiros pontos. Os pontos que aí na numeração terminaram ficando errados, mas o ponto 1 e 2, que são os dois em vermelho, eles aconteceram uma única vez quando Jesus Cristo entregou a sua vida. Então eles são definitivos. Eles são a base que aconteceu uma única vez, definitivamente, para que a obra fosse aplicada às nossas vidas. Hebreus capítulo 7, versículo 27 diz assim: que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelo povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Uma vez por todas. Então, aconteceu os dois primeiros pontos, aí então, os dois pontos seguintes, eles vão operar, vão agir, e aí sim, permanentemente, continuamente, para que vidas sejam alcançadas e também venham a ser trabalhadas até a volta do Senhor Jesus. Então, o operar do Espírito e da Palavra de Deus, eles são contínuos. Eles estão sempre agindo, baseados no sacrifício de Cristo Jesus e na ressurreição do Filho de Deus. Baseados na morte e ressurreição de Jesus, então o Espírito e a Palavra vão operar nos pecadores, chamando, regenerando, conduzindo ao arrependimento, a uma vida de plena fé, justificando, ou seja, aplicando a justiça de Jesus ao pecador e assim por diante. Então, esses dois é que são os agentes da ordem da salvação. A ordem da salvação conta com a agência desses dois. Ou seja, a ordem da salvação é o Espírito de Deus e a palavra de Deus agindo o tempo inteiro no pecador, para que aquilo que Cristo realizou na cruz seja aplicado à vida do pecador e ele possa desfrutar, inclusive, das bênçãos decorrentes daquela obra alcançada, conquistada, realizada por Cristo na cruz do Calvário e em sua ressurreição. Então, portanto, Deus opera e aplica a obra redentora por meio do operar do Espírito no coração, do operar da palavra do Senhor na mente. Colocamos coração e mente aí, distinguindo apenas para dar uma riqueza textual. Não significa que o Espírito Santo aplique a obra apenas no coração, como se não agisse na mente, até porque nossos pensamentos têm que ser também transformados. Nossa cosmovisão é moldada à palavra de Deus pelo agir do Espírito em nossas vidas. Assim como a palavra, ela também opera no nosso ser como um todo. Então ali colocamos coração e mente para falar a respeito da vida como um todo. Então, entendendo, inclusive, que nós somos os seres integrais. Tudo na nossa vida está associado, está relacionado. Não devemos separar, não. Porque Deus restaura, transforma a vida como um todo, uma vida inteira, não é apenas uma parte dela. Então, a palavra do Senhor e o Espírito de Deus operam. E é fundamental, inclusive, nós observarmos as analogias que nós temos para compreendermos melhor essa necessidade de operar em conjunto do Espírito e da palavra do Senhor. Uma analogia que eu considero bastante interessante é a analogia com a concepção de uma vida. Veja, é impossível um homem gerar uma vida sozinho. É impossível uma mulher gerar uma vida sozinha. É necessário, e não tem outro jeito mesmo, que haja a semente do homem e a semente da mulher. Há uma união entre os dois. E é exatamente essa união entre os dois que gera uma vida. Veja que é interessante que isso serve de analogia para a nova vida. Porque se você prega a palavra, mas o Espírito não age, aquela palavra entra por um ouvido e sai pelo outro, que nós vamos encontrar e vamos ver depois, Mateus capítulo 13.
Quando fala a palavra do Senhor nos diz, Jesus falando a parábola do semeador, que a semente cai em vários terrenos e dentre esses, alguns deles não produz nada. A palavra ela foi lançada, mas ela não produziu. Então é preciso que a palavra encontre o agir do Espírito para que a pessoa venha a ter realmente uma nova vida. Essa é uma analogia. Mas também podemos ver na semelhança entre a criação e a recriação. Ou seja, pela criação, Deus trouxe à existência todas as coisas. Vamos lá para Gênesis, capítulo 1, versículos de 1 a 3. Observe o que está presente na criação. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Observe que o Espírito de Deus está presente na criação de todas as coisas. Está presente ali, pairando por sobre a criação. E logo em seguida, no versículo 3, diz o seguinte: disse Deus, haja luz, e houve luz. O que é o disse Deus, senão a palavra dele? Deus falou. E ele falou e aconteceu exatamente o que ele falou. Então observe que na criação estão presentes a palavra e o Espírito de Deus. Do mesmo jeito, vamos encontrar na recriação. O capítulo 2, versículo 7, nos fala que Deus, depois que formou do solo, da terra, o homem, soprou o fôlego de vida. Esse soprar vai sempre nos lembrar a questão do espírito, porque a palavra espírito é a mesma palavra para o vento, né? Então, esse soprar vai sempre nos lembrar a questão do espírito. Ele deu vida ao homem formado do solo. Veja que há um paralelo entre a vida dada a Adão, ele foi formado da terra, um corpo surgiu, modelado a partir dessa matéria-prima terra, mas não tinha vida. Foi preciso ele soprar. Lá em Ezequiel, olha o paralelo, o vale de ossos secos também é uma matéria bruta, é formado o corpo, né? Temos um exército ali, mas sem vida. Eles só ganham vida quando ele sopra, quando é soprado. Então eles ganham vida pelo Espírito do Senhor. Então, um paralelo nós vamos encontrar com a nova vida, ou a recriação. O Deus que recria, ou seja, que dá nova vida pela palavra e pelo Espírito do Senhor. Veja que lá em João, capítulo 1, as duas coisas vão acontecer. O Evangelho de João, capítulo 1, nos fala da criação e da recriação. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Observe, o Verbo, a palavra de Deus. E nada do que foi feito se fez sem ele. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. E aí, então ele fala um pouquinho mais, e logo em seguida ele diz assim: o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, observe que em João nós encontramos o Verbo que cria e recria, dá nova vida, faz com que aquilo que o pecado estava destruindo, matando, e de fato a morte entrou no mundo, ele venha a resgatar, restaurar. Ele cria e recria. Outro lugar, outro texto que nos mostra bem presente tanto o Espírito quanto a palavra é o texto de Atos. Veja que em Atos capítulo 2, quando acontece no dia de Pentecostes, em que o Espírito se manifesta, ele desce, né? Aparece então aquele vento impetuoso, enche-se a casa então, todos começam a falar em línguas, e o apóstolo Pedro começa a pregar no versículo 14.
E diz o texto que ele interpreta aquilo que estava acontecendo como um cumprimento da profecia de Joel, que diz assim: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então veja que ali está presente o espírito, exatamente naquele momento em que ficou conhecido por ser a festa de Pentecostes, a festa judaica. Mas é ali que Pedro prega, e nessa primeira pregação de Pedro, em que ele termina dizendo: esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Veja, o Espírito se manifestou e a palavra é pregada, do versículo 14 ao 36, falando de Cristo, de sua morte e ressurreição. É a unidade, a união, os dois juntos operando, que vão produzir o resultado, que é o versículo 37 adiante. Ouvindo eles estas coisas, foi por causa da pregação. Compungiu-se-lhes o coração, pesou o coração deles, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então observe que ali em Atos está presente claramente o poder, a manifestação do Espírito e a pregação. Os dois agindo juntos poderosamente para levar aqueles que haviam inclusive antes crucificado a Jesus, levar ao arrependimento, à mudança de vida. E eles não só ficaram pesados, mas como se arrependeram, mas também mudaram, e nós vamos encontrar o resultado no maravilhoso texto de Atos capítulo 2, versículo 42 a 47, em que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então veja que a junção entre a manifestação do poder do Espírito e da palavra produz nova vida, é a recriação. Assim como lá em Gênesis houve a criação por meio da presença do Espírito e da palavra de Deus. Portanto, podemos dizer que o edifício planejado por Deus tem Cristo como fundamento. Ele é o pilar ou a base, ele é a sustentação. E a sua construção é formada pela palavra de Deus e pelo Espírito. É a palavra de Deus e o Espírito que formam o prédio, que é esse edifício do Senhor. E é nele que nós estamos alcançados pela palavra e pelo Espírito de Deus. Então, qual é o papel da pregação nesta ordem da salvação? Qual é o papel da pregação nesta ordem? Nós lemos parte do texto de Romanos capítulo 8, que fala, melhor, capítulo 10, que fala sobre a necessidade de pregar o evangelho da salvação. Mas vamos ler um pouquinho mais. Versículo de 8 a 21 diz assim: porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Veja que está presente vários elementos da ordem da salvação. A justificação, a fé no Senhor, né? Está presente o invocar a Deus, né? Tem que crer nele, o chamado é pela pregação. Está presente vários pontos aqui. E continuando aqui um pouquinho, versículo 16 ele diz, mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então observe que a pregação da palavra do Senhor está presente neste processo em que Deus opera em nós para nos atrair a Ele e desfrutarmos da salvação. A pregação está presente em todo o processo, todo ele. Por exemplo, vamos ver aqui. Deus chama os pecadores por meio da fiel pregação da palavra de Deus. Veja aqui esse ponto fundamental, que é o começo, né? É o chamado. A pregação acontece por meio o crer, né, vai acontecer por meio da pregação, como nós lemos no versículo 14 antes. Porém,
Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então, o chamado acontece pela pregação da palavra, que junto ao Espírito vão alcançar o pecador. Ponto inicial. Mas, pela pregação, todo o restante é operado. Deus opera a regeneração, aquele novo nascimento, pelo ouvir da palavra de Deus. Como nós lemos em Atos 2,37. Eles ouviram e então lá mostra um coração disposto a crer. Eles mostram um coração diferente. Aquele coração endurecido no dia da crucificação agora está quebrantado pela pregação da palavra e pela presença do Espírito. Deus desperta o arrependimento do pecador falando pela Escritura. Veja que ao pregar, eles foram chamados ao arrependimento, despertados ao arrependimento e vão se arrepender. Deus suscita a fé no coração pelo ouvir a palavra do Senhor, como nós lemos no versículo 17. A fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Então a fé, ela vem pelo ouvir a palavra do Senhor, onde o Espírito Santo vai manifestar a sua graça e poder na vida do pecador. Deus justifica o pecador por meio da fé na palavra sagrada. Romanos capítulo 5, versículo 1, nos diz: justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, nós somos justificados pela fé. Mas fé em quê? Na palavra dele. O Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação. De forma que o justo viverá pela fé na palavra do Senhor. Deus nos apresenta como filhos através da sua palavra. É na palavra de Deus que nós encontramos a promessa graciosa da adoção. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que crerem em seu nome. João 1, versículo 12. Nós somos chamados de filhos por meio da palavra do Senhor. Nós, crendo nisso, então, nós nos apropriamos disso. Então a palavra é que nos diz como Deus nos trata graciosamente. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 18, o apóstolo Paulo nos fala que Deus nos trata, nos chama de filhos graciosamente por meio do Senhor Jesus. Ele nos diz: serei vosso pai e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então veja que ele diz, é palavra. Deus anuncia esta palavra para nos apropriarmos graciosamente dela. Veja que o Espírito Santo, inclusive, testifica com o nosso espírito, como diz Romanos capítulo 8, versículo 23, e não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Então, ele nos chama de filhos e diz a palavra do Senhor que o Espírito do Senhor testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E por isso, inclusive, ele vai interceder em nós para que nós possamos viver para a glória dele e orar sempre como convém. O Espírito do Senhor, versículo 16, testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, veja que é Deus falando e o Espírito agindo e nos chamando de filhos e nos conduzindo a nos apropriarmos, inclusive, das bênçãos decorrentes dessa filiação. O Senhor nos santifica por meio da operação da palavra. É o que diz o salmista: guardei a palavra no coração para não pecar contra ti. Ou seja, é a palavra de Deus que nos conduz a uma vida santa. É por meio da palavra do Senhor que nós somos trabalhados. É só encontrar todas as cartas. As cartas do Novo Testamento, tanto de Paulo como as gerais, sempre têm aplicações. Ele sempre vai falando a palavra e aplicando. E sendo a própria carta a palavra de Deus, elas vão nos conduzir na santificação. Olha, faça assim, faça assado. Não é assim, é assado. Ele vai falando. E tudo isso para nos conduzir à perfeição. Como diz o apóstolo Paulo para Timóteo, seu filho na fé. Ele diz para que ele
esteja sempre ou lendo ou meditando na palavra do Senhor, porque toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então ela é quem nos santifica. É por meio dela que o Espírito age em nós a santificação, como vai nos dizer 2 Coríntios 3,18, para que nós sejamos a imagem de Jesus. E Deus pré-anuncia a glória vindoura por meio da santa palavra. Sabemos que nos aguarda coisas maravilhosas por causa da palavra de Deus. Não tem outro jeito de nós sabermos o que Deus há de nos conceder graciosamente. Então, aí vem uma perguntinha importante. A pregação pode ou não ser resistida pelo pecador? E nós temos o texto de Mateus capítulo 13, em que Jesus nos fala da parábola do semeador. Creio que você deve conhecer, é uma parábola conhecida, em que Jesus diz que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho e vindo as aves a comeram, outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então veja que na parábola do semeador, 3 terrenos não produzem. Então, observe, a pregação da palavra é ecoada para todos os homens indistintamente. É lançado. Todo mundo que pode ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vai ouvindo, vai ouvindo, vai ouvindo. Assim são as sementes, como na parábola do semeador. Mas também a pregação da palavra pode não frutificar em diversos pecadores, assim como essas sementes. Veja que nem todas elas produziram, apenas uma, inclusive, produziu. Por quê? Porque foi lançado em todos os lugares. Então, para produzir a palavra de Deus, produzir uma nova vida, e a semente também produzir os seus frutos, é preciso que haja mais elementos. No caso da palavra de Deus, que o Espírito do Senhor opere no coração. No caso da semente, é preciso ser regada, que a terra seja boa, é preciso que haja outros elementos que cooperem. Caso contrário, a semente vai secar e vai morrer. Então não frutificará, não produzirá nada. Do mesmo jeito, a palavra de Deus pode ser resistida quando a palavra de Deus não é acompanhada do Espírito do Senhor operando. Porque quando o Espírito do Senhor opera, então com certeza algo vai acontecer. Assim como quando você lança uma semente e tudo o que é necessário, a terra, a água, tudo que é necessário para que ela germine está presente, ela vai germinar, não tem outro jeito. Se a terra é adequada, se há então água para que seja a semente regada, então inevitavelmente a semente vai germinar, vai crescer, algo vai acontecer. Por quê? Porque tudo está presente. Mas quando não há, e considerando aqui na analogia bíblica, inclusive, de que o Espírito é comparado à água, quando não há água para que aquela semente seja regada, não tem como ela crescer e se tornar uma bela árvore que possa produzir frutos para o Senhor. Então, nessa analogia, observe que a pregação ela pode ser resistida, mas não o operar poderoso e gracioso de Deus que age pelo Espírito e a palavra ao mesmo tempo. Então, é diferente. Uma coisa é você dizer que a pregação foi ouvida, mas o pecador não deu bola. Outra coisa é você dizer que Deus quis operar pelo Espírito e pela palavra. Os dois estavam ali e mesmo assim não aconteceu nada. Então, você não pode dizer que quando o Espírito e a palavra agem, o pecador pode resistir. Por quê? Porque inclusive você não vê este agir. Mas a Escritura mostra o contrário. Mostra que sempre que o Espírito e a palavra operam juntos, acontece exatamente aquilo que Deus quer. Sempre que os dois estavam juntos, como aquele vale de ossos secos, em que a palavra foi ecoada e o Espírito foi soprado, e os dois juntos produziam um exército com vida, também todas as vezes que o Espírito e a palavra atuaram juntos, sempre foi produzido os frutos que Deus desejava. Mas, quando só a palavra foi pregada, de fato, muitos deixaram entrar por um ouvido e sair pelo outro, como disse o profeta Isaías, né, que eles ouviram, mas não entenderam, e assim não creram nem se arrependeram.
É a ação, portanto, do Espírito Santo que torna a pregação da palavra irresistível. Veja, quando Deus quis criar alguma coisa, alguém pôde impedir? Por exemplo, quando Deus quis criar tudo que existe, né? Vamos pensar no universo. Tudo que existe, está lá, disse Deus, haja luz e houve luz. Alguém pôde impedir? Não. Quando Deus quis mandar o dilúvio, alguém pôde impedir? Não. Quando Deus quis mostrar seu poder e glória, seu juízo e sua salvação, em Êxodo de 1 a 15, julgando o Egito e salvando Israel, alguém pôde impedir? Não. Sempre que Deus quer realizar alguma coisa, Deus faz. Veja que, repito, quando Jonas tentou fugir, quando Jonas tentou não cumprir a vontade de Deus, Deus na marra o trouxe. Ou seja, ele foi de qualquer jeito. Porque Deus nunca pode ser impedido de fazer a sua vontade. Deus não pode ser resistido. Então, quando Deus quer recriar, dando uma nova vida, ninguém pode impedi-lo. Veja que foi a experiência do apóstolo Paulo, que lutando contra o Senhor, Jesus diz assim, como é duro lutar, não é, Paulo? Como é duro. Não tem como. E algo interessante, inclusive, nessa questão do chamado do apóstolo Paulo, que a gente deve refletir. Paulo, lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 15, ele cita o texto de Isaías 49, 1, e Jeremias, capítulo 1, versículo 5, que nós vamos ler também, e aplica-o à sua vida. Ele diz que do mesmo jeito como Isaías e Jeremias foram chamados por Deus, designados por Deus desde o ventre materno para serem profetas do Senhor, ele diz que ele também, Gálatas capítulo 1, versículo 15, ele diz, quando porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça. Veja, antes de nascer. Aí eu pergunto, já que Deus havia separado ele antes de nascer, como nós falamos, né? Foi o mesmo com o profeta Isaías, capítulo 49, versículo 1. Ouve-me, terras do mar, e vós, povos de longe, escutai. O Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe, fez menção do meu nome. Também o profeta Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, eu te consagrei e te constituí profeta às nações. Eu pergunto, Isaías, Jeremias, Paulo, e claro, eles não serão os únicos. A gente não vai precisar que a Bíblia fale isso de cada personagem. Mas eles com certeza serão um paradigma para esta realidade de que Deus chama antes de nós nascermos. Se Deus designou eles para algo, será que eles poderiam resistir? Pergunta para você refletir. Deus poderia ser frustrado? Será que Deus poderia ter sido frustrado com Isaías, com Jeremias, com Paulo? E considerando como paradigma, com todos os demais que ele destinou a algo desde antes do nascimento? É claro que não. Como ele diz em Isaías 43, versículo 13. Ainda antes que houvesse dia, eu era. E nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Então, se Deus destinou Isaías, Jeremias e Paulo para serem servos dele antes de serem concebidos, com certeza é porque os planos de Deus não podem ser frustrados, porque Deus é irresistível. Então, quando Deus opera com a palavra e com o Espírito, ninguém pode resistir. Mas, se alguém pregar a palavra e o Espírito não operar, então serão como terra que, recebendo uma semente, mesmo que seja boa, não produz os devidos frutos, porque era uma terra inadequada para aquela semente. Então, entendendo o papel da pregação na ordem da salvação, é pela pregação que Deus opera poderosamente todos aqueles passos da ordem da salvação. É interessante que nós reflitamos sobre a importância da pregação ser fiel. Para que a pregação seja fiel e então Deus opere pela pregação fiel. Ou seja, eu não posso apenas pregar. Se eu começo a falar coisas que eu acho, tradições que eu aprendi, ideias da minha cabeça, e começo a falar um monte de abobrinhas, coisas que eu concebia a partir de mim mesmo, isso não é a pregação da palavra.
mesmo que seja até bonito. É verdade que muitas mensagens bonitas são lançadas por aí. Olha, ame, olha, faça assim, faça assado, e inclusive uma série de segredos para viver bem. Várias dessas coisas são até interessantes. Todavia, o poder de Deus que opera pelo Espírito do Senhor é a palavra. Portanto, a pregação tem que ser fiel. E para que ela seja fiel, precisamos considerar alguns pontos aqui. Por exemplo, é preciso explicar o sentido do texto fielmente. Pregar fielmente é explicar o sentido do texto. O sentido do texto é esse aqui. Ele quer dizer isso, 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 isso. É isso que o profeta quer dizer, que o apóstolo quer dizer, inspirado pelo Espírito do Senhor. Não o que eu acho. Tem um sentido. Não dá para relativizar o sentido das coisas. Você sabe disso. Quando eu falo, eu quero ser entendido do jeito como eu concebi as ideias, e não que você entenda de qualquer outra forma. Inclusive, há um ditado que diz: eu sou escravo das palavras não ditas, mas senhor das palavras ditas. Você não pode dizer que eu disse o que eu não disse. Eu disse aquilo dali e ponto final. Se você interpretou de outro jeito, o problema é teu. Mas eu disse tal coisa e eu quis dizer isso, não que você interpretou necessariamente. Portanto, o pregador precisa realmente ter um zelo, um cuidado muito grande de explicar o sentido real, original, fiel daquilo que a Escritura nos revela, daquilo que é a palavra de Deus. Isso, então, para acontecer, devemos pensar que o texto está dentro de um contexto. Então, nós devemos interpretá-lo deste jeito. Ou seja, dentro da perícope, né, que é aquele texto que está ao redor do versículo, dentro do livro, que é todo o livro onde está o texto, e da própria Bíblia. Todo texto tem um contexto, e você deve explicar o texto dentro dele. Veja que sair do contexto pode dar às palavras N significados. Você pode entender a palavra manga de formas variadas, porque a manga ela pode ser tanto uma fruta quanto uma parte de uma roupa. E depende do contexto, ela terá sentidos diferentes. Então, todo texto precisa do seu contexto. Explique a escritura fielmente, o texto dentro do seu contexto. Precisamos também explicar o sentido do texto, correto sentido do texto, dos termos e expressões, procurando pesquisar aquilo que foi dito. Claro que nem todo mundo terá acesso a isso, mas o pregador deve ter esse cuidado, essa intenção, esse propósito de procurar pesquisar para entender o sentido verdadeiro daquelas palavras, que é claro ele vai ter que recorrer ao hebraico, ao aramaico e ao grego, porque foi nessas línguas que Deus quis nos revelar a sua palavra. A certa compreensão do que Deus nos revela à luz da própria palavra de Deus, ou seja, o sentido certo de um texto à luz da própria Escritura. Por exemplo, quando lá em Mateus, no capítulo 2, nós temos a palavra do Senhor, o autor, né, o apóstolo, ele nos revelando que o texto de Oséias se aplicava ao Senhor Jesus. Veja, a gente só consegue compreender isso a partir da própria explicação da Escritura. Quando diz que o profeta Oséias, no capítulo 11, versículo 1, estava se referindo profeticamente a Jesus, dizendo: do Egito chamei o meu filho. É claro que nós vamos ver isso por causa da tipologia. Israel é um tipo de Cristo. Portanto, aquilo que foi dito ali primariamente a Israel, na verdade, era tipologicamente uma profecia sobre Jesus. Então tem uma série de questões que a gente vai estudando. E isso está na Bíblia. Isso não está fora dela, está na Bíblia. Então vá até ela, mergulhe nela, procure ler de canto a canto para entender a Escritura. Por quê? Porque é a fiel pregação que é o poder de Deus para a salvação. Se você não prega fielmente, então as pessoas não estão recebendo a palavra de Deus. E não é qualquer palavra que é o poder de Deus para a salvação, é a palavra de Deus. E é preciso entender o texto no seu sentido real para que você aplique corretamente. Deixa eu dar alguns exemplos. Um exemplo que me marcou profundamente foi o texto, a má interpretação do texto de Isaías 41, versículo 6, que diz assim: um ao outro ajudou e ao seu próximo disse ser forte. E várias pessoas nós vimos, inclusive em aniversários de igreja, faixas comemorativas, usaram esse texto para falar sobre a unidade do povo de Deus.
Ele diz, né, um ao outro ajudou, e ao seu próximo disse ser forte. Então, há uma unidade, há um esforço comum. Todavia, quando nós lemos o texto dentro do contexto, nós vemos que ele não está falando da comunhão do povo de Deus, mas de uma unidade pecaminosa, que é o homem pecador e idólatra se unindo contra o próprio Deus. Veja o que diz o versículo 7. Assim o artífice anima ao ourives, e o que alisa com o martelo ao que bate na bigorna, dizendo da soldadura, está bem feita. Então com prego fixa o ídolo. Ele está falando que pessoas se juntam para lutar contra Deus. Veja que uma má interpretação do texto leva a uma má aplicação do texto. A palavra logos. Pessoas chegam para a palavra logos, isolam do texto, né, o verbo de Deus, o logos de Deus, isolam o texto e começam a inserir filosofias gregas para tentar trazer um sentido mais profundo. Quando, se tivessem lido, inclusive no grego, o Evangelho de João, veriam que no Evangelho de João, logos é a palavra de Deus. É muito evidente, sempre que ele usa o logos, ele está se referindo a alguma palavra citada de Deus, a palavra citação da palavra de Deus, ele está sempre se referindo à palavra de Deus, que é personificada na pessoa de Cristo. Mas é a palavra de Deus. Não tem nada a ver com o logos grego, não tem nada a ver com filosofia, tem tudo a ver com o Antigo Testamento, tem tudo a ver com Bíblia, nada a ver com filosofia. Mas não leram, então não contextualizaram o logos dentro do Evangelho de João. A palavra amor, né? O aportuguesado, o ágape e o filéu, que está em João 21, de 15 a 17, e que, não entendendo o contexto, pessoas interpretam como sendo amores diferentes e que levam ao entendimento de que Pedro não teria um amor que Jesus queria. Mas isso não é verdade, não é nossa proposta explicar agora, mas mostrar para você que é preciso entender corretamente um texto para aplicar corretamente. A má compreensão também leva a uma má aplicação. Então se esforce para compreender a palavra de Deus, a fim de pregá-la com fidelidade. Qual a importância da pregação expositiva? A pregação expositiva é uma pregação que expõe, que explica, que traz todo o sentido, o significado do texto para nós. A pregação expositiva, ela evita que o pregador dê asas à sua imaginação. Como você pega um texto e começa a explicar o texto dentro do seu contexto, então você não está livre, você não pode ficar dizendo qualquer coisa. Se você pega um versículo isolado e começa a dizer, olha, aqui fala, amarás o teu próximo com a ti mesmo, e aí começa a falar, você começa a dar asas à sua imaginação. Mas se você pega o texto inteiro e começa a explicar o texto, você está amarrado ao texto, e ali você então pode dar ao povo que ouve o prazer de entender o significado do texto inteiro, se limitando e ao mesmo tempo aprofundando aquilo que está escrito no texto. A pregação expositiva nos conduz ao conhecimento histórico, cultural e contextual bíblico. Veja aqui, que riqueza maravilhosa. Nós damos ao povo a possibilidade de conhecer um pouco mais da profundidade da Escritura, de todo o contexto em que ela foi escrita, revelada a nós, ampliando o conhecimento do povo de Deus a respeito da palavra de Deus. A pregação expositiva conduz ao conhecimento de todos os livros da Escritura. Se você prega expositivamente, um livro após o outro, eu estou nesse momento, inclusive, pregando a carta de Paulo aos Romanos. Estamos no capítulo 8. Então veja, começamos em Romanos 1 e fomos até o capítulo 8, até agora. Então as pessoas têm a oportunidade de conhecer toda a palavra de Deus, todos os livros, um após o outro. Inclusive, até mesmo nos cultos, a leitura alternada que nós fazemos dentro dos cultos sempre é uma leitura sequenciada. Nós estamos lendo todo o livro de Salmos juntos. Nós já lemos como igreja aqui em Caxias do Sul todo o Novo Testamento, todos os livros do Novo Testamento, de Mateus até Apocalipse. Então nós conhecemos a Bíblia toda quando nós damos prioridade a essa exposição, a essa leitura sequenciada e a essa pregação também expositiva de um livro após o outro. A pregação expositiva proporciona também o conhecimento das inter-relações textuais bíblicas.
dentro do progresso da progressão da revelação de Deus. O que eu quero dizer? É que quando você vai para a pregação expositiva, explica o texto, estuda o texto para explicá-lo corretamente, você precisa entender a relação daquele texto com outros, mas tudo dentro do seu contexto. E aí você vai entendendo como foi que Deus progressivamente foi revelando a sua palavra para chegar até os dias do Novo Testamento. Você vai entendendo a relação entre os textos, porque você está procurando entender a Escritura como um todo, dentro do seu contexto, profecia e aplicação, e assim você vai enriquecendo no seu conhecimento da palavra de Deus e aqueles que vão ouvindo também. A pregação expositiva possibilita corretas aplicações da palavra de Deus aos ouvintes. Como nós falamos, se você entendeu errado o texto, não tem como você aplicar corretamente. Ou dificilmente aplicará corretamente. A possibilidade de você errar nas aplicações é muito maior, porque você nem sequer entendeu o texto. A pregação expositiva ajuda a você aplicar corretamente aquilo que você está explicando. Vamos então a algumas aplicações. Veja a importância daquilo que nós falamos. Dê o devido valor à palavra de Deus como poder de Deus para santificar sua vida através do agir do Espírito Santo. Sua vida estará crescendo por meio da palavra de Deus e do agir do Espírito. Não serão programações divertidas, não serão subterfúgios, não serão outras questões que estão presentes na sociedade, que vão motivar você. A pessoa chega para você e diz assim, estou desmotivado. Aí você diz assim, vamos brincar um pouquinho. Não será isso que vai motivá-la espiritualmente. Se ela está realmente desanimada, ela precisa ouvir a palavra. Ela precisa que o Espírito de Deus haja por meio da palavra. Ela precisa ser conduzida na palavra. Porque o problema dela não é um problema carnal, é espiritual. Ela está desmotivada porque ela se deixou provavelmente levar por uma vida cristã apática, sem estar se dedicando à leitura da Bíblia, na oração, sem estar adorando com os irmãos. E isso tudo leva, obviamente, a um esfriamento. Então, dê o devido valor à palavra de Deus. Confie na suficiência do operar da palavra de Deus e do Espírito Santo. Ou seja, não tente ajudar a Deus a salvar pessoas. A igreja não precisa de entretenimento. Eu não estou dizendo que as pessoas não podem ter lazer, mas não é o propósito da igreja oferecer isso. Nós podemos estar juntos, ter comunhão, nós podemos estar juntos e viver a beleza de uma vida integral para o Senhor, sim, mas para salvar vidas, para edificar vidas, nós precisamos confiar na suficiência da palavra de Deus. Nós precisamos confiar que é ela que salva o pecador, que santifica o pecador. É ela que opera nas nossas vidas por meio do Espírito Santo. Não vai ser a sua capacidade de inventar novidades, de criar coisas que vai fazer com que a igreja seja cresça, né, pessoas convertidas, ou mesmo que seja santificada. Não será. Você pode, no máximo, enchê-la de pessoas. E que você descobrirá um dia ou outro que elas nunca se converteram, porque elas foram atraídas por café, almoço e janta, elas foram atraídas pelo pastor que é divertido, pelas pessoas que são engraçadas, elas foram atraídas por coisas que não têm nada a ver com o poder de Deus para salvar. Então você descobrirá um dia ou outro, quando perceber que elas não têm fruto nenhum. E a igreja estará apenas cheia de pessoas, mas não estará, de fato, crescendo saudável. Ela não estará crescendo a partir da conversão de pessoas. Tudo o que fizer, faça-o conforme a palavra de Deus, pois ela é a expressão da boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Sempre faça de acordo com a palavra de Deus. Conduza a igreja sempre em acordo com a palavra do Senhor, por meio da qual vidas são salvas e os cristãos são santificados. Então, dê o devido valor à palavra do Senhor, porque é por meio dela que o Espírito age poderosamente e eficazmente na vida de pecadores. Vamos orar ao Senhor. Senhor, muito obrigado por tudo. Pela tua palavra, pelo estudo, pelo aprendizado, pelo conhecimento do Senhor, por nos levar a Cristo Jesus pela tua palavra e pelo teu Espírito. Opera poderosamente nos corações, para que vidas possam ser transformadas e assim, ó Deus, teu nome ser glorificado nessas vidas e possam estas vidas desfrutar das bênçãos que o Senhor prometeu para nós. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos por tudo. Amém, Senhor. Amém. Que Deus então abençoe a todos.